Um dia, os discípulos estavam com Jesus e pediram para lhes ensinar a orar. O que aprender com a oração que Jesus deixou do Pai Nosso? Entender a oração do Pai Nosso na Bíblia é essencial para todo cristão que verdadeiramente se interessa em fazer orações que nosso Deus verdadeiramente deseja ouvir e atender. Isto porque esta oração contém um formato de se comunicar com Deus, que o agrada, de modo que, se você orar de forma muito diferente dele, provavelmente ele não te ouvirá, já que não foi isso que ele te determinou em sua palavra. Será que você não tem orado em vão por não implementar em suas orações os princípios que se aprende na oração do Pai Nosso? Fique comigo até o final. A Bíblia contém vários exemplos de orações sobre vários assuntos, como por exemplo, exemplo de petição por perdão, Salmos 51. Exemplos de intercessão por alguém, 2 Samuel 7:18 ao 29. Exemplo de petição por uma bênção, 2 Reis 23. Exemplo de clamor pela nação, 2 Crônicas 6. Exemplo de adoração, 1 Crônicas 29, do 10 ao 19. Exemplos de agradecimento, Daniel 2:23. Estes são ótimos exemplos de orações para se seguir. Porém, o melhor de todos e mais completo foi o que Jesus ensinou em Mateus 6:9-13, que é a oração do Pai Nosso. Imagina que você tivesse um modelo de oração que te ajudasse a melhorar a qualidade das suas orações. É isso que o Pai Nosso é, um modelo para que possamos seguir e orar de forma que agrade a Deus. Veja agora tudo o que você pode aprender com esta oração. Parte 1. A primeira parte da oração do Pai Nosso diz a respeito ao nosso relacionamento com Deus. Através desta oração, nós tratamos com Ele sobre a glorificação do seu nome, a vontade e o governo soberano dele. Vamos ver agora 6 elementos essenciais que toda oração precisa ter para ser melhor apresentada diante de Deus. Primeiro elemento, glorificação a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Como santificar o nome de Deus? O que seria isto? Nós santificamos o nome de Deus diante das pessoas através da nossa conduta e do nosso testemunho. As pessoas temerão a Deus quando olharem o nosso temor por Ele. É como se disséssemos a Ele: ajuda-me, Senhor, a mostrar sua glória diante dos homens, através de uma conduta santa e reverente à tua palavra. Ajuda-me a santificar seu nome, através do meu casamento, trabalho, comportamento e etc. Se na sua oração você não se importa em glorificar a Deus e lhe prestar honra, provavelmente você será guiado por uma oração egoísta que só sabe pedir e não será atendido. Ainda não entendeu que nós e que somos servos dele e devemos servi-lo? Segundo elemento, citação do reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Por que orar para que venha o reino de Deus, se ele já veio através de Cristo? Essa oração quer dizer basicamente isto: Senhor, faz o teu reino avançar. Isso mostra que o seu desejo é que o reino de Deus avance para que ele seja glorificado por cada vez mais pessoas e que desta forma muitas almas se convertam. Diferente de uma oração de quem é adepto da teologia da prosperidade, que diria algo como: Senhor, faz o meu reino avançar, faz a minha empresa avançar, os meus negócios avançarem, e assim vai. Se você não se importa com o reino de Deus e seu avanço talvez, isso mostre o seu desinteresse nas coisas que Deus determinou em sua palavra, e você precisa corrigir isto nas suas orações. Terceiro elemento, desejo pela vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Deus tem uma vontade soberana de acordo com a sua palavra. Existem alguns versículos simples que já falam sobre a sua vontade mais diretamente, como os 3 versículos abaixo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 2:15. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. 1 Pedro 3:17. Estes são apenas alguns versículos que mostram a vontade de Deus de forma mais direta, mas é claro que sua vontade está escrita em toda a Bíblia Sagrada. Quando nos convertemos, nós automaticamente vamos desejar que a vontade de Deus seja feita, mesmo que esta contrarie a nossa vontade. Por conta disso, nós devemos orar para que a vontade dele seja feita, mesmo que esta for diferente da nossa. Ou seja,
Desta forma, você está orando para que a sua vontade seja como a vontade de Deus. Pensa em tudo que você tem pedido ao Senhor e responda: tudo isso está de acordo com a vontade de Deus? Como saber se estou orando de acordo com a vontade de Deus? Primeiro, peça a iluminação do Espírito Santo e sabedoria a Deus. Segundo, recorra à Bíblia para ver nela toda a vontade de Deus. Terceiro, liste seus maiores pedidos de orações, das últimas que você fez, e pergunte-se: é da vontade de Deus estas coisas que estou pedindo a Ele? Que base bíblica eu tenho para provar isto? Se você não tem base bíblica para provar o que tem pedido, você precisa rever suas orações. É importante que esteja em sua prioridade que todo o universo faça a vontade de Deus, como Ele mesmo disse, assim na terra como nos céus. Antes que a gente vá para a parte 2, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe parte 2 da oração do Pai Nosso. A segunda parte da oração do Pai Nosso diz a respeito a nós e ao nosso relacionamento com o próximo. Através desta oração, nós tratamos com Ele sobre nossas necessidades básicas, nossos pecados cometidos e livramento de futuros pecados do maligno. Quarto elemento: petição quanto às nossas necessidades. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 6,11. Essa parte da oração diz respeito a orar por nosso sustento e necessidades básicas. Necessidades como alimento, contas a pagar, remédios e etc. É importante, porém, que entenda que a oração se refere à necessidade básica, não é a picanha de cada dia, não é uma busca pelo luxo. Desta forma, você mostra que, dependente de Deus, até mesmo para as coisas tão básicas como o pão diário. Petição quanto ao perdão dos nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Outra necessidade de cada um de nós é o perdão divino com relação aos nossos pecados. Não temos como pagar a dívida dos nossos pecados. Sendo assim, nós necessitamos orar para que Deus nos perdoe constantemente, porque constantemente estamos pecando, como nos ensina João. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Importante notar também que a segunda parte diz: assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. A oração do Pai Nosso na Bíblia só pode ser feita por verdadeiros convertidos. Isso porque perdoar é a marca do cristão salvo. É natural que ele sempre perdoe seus devedores porque ele entendeu o tamanho da sua dívida para com Deus por conta dos seus pecados. Não espere que Deus perdoe seus pecados se você não perdoa o pecado dos outros. Não perdoar é um erro gravíssimo. Suas orações precisam mostrar interesse no perdão de Deus, porque isso mostra que você se importa e se incomoda com os seus pecados. Sexto elemento: desejo de não pecar contra Deus, e não nos deixes cair em tentação. Amém. Mateus 6,13. A parte final mostra o quanto é importante que você ore para não ser tentado em áreas da vida que você é fraco. Uma pessoa que ora para não pecar prova que ama a Deus, porque desta forma você mostra que é uma prioridade sua obedecê-lo. Você não precisa apenas orar pedindo perdão, depois que o pecado já está feito. Você pode tomar uma medida preventiva através da oração. Mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Além de pedir para não cair em tentação, também é importante que você peça a Deus por livramento de ataques de Satanás, diretamente direcionados a você. É importante que você saiba, porém, que Deus, às vezes, não vai impedir que o mal venha, mas Ele impede que o mal prevaleça. Isso acontece na história de Jó, onde ele é fortemente atingido, mas o mal que lhe foi causado não prevaleceu para sempre. Não pense que apenas pelo fato de que Deus te ama que você pode sair por aí sem pedir por sua proteção. Na verdade, o que Deus quer é ter um relacionamento saudável com você por meio da oração. Em conclusão, eu finalizo com as palavras finais da oração do Pai Nosso, que são: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nossas orações precisam visar o reino e a glória de Deus. Precisam ser voltadas para os interesses dele. Esta é a oração modelo que Jesus nos ensinou. E apesar dela ser tão bonita, você não precisa necessariamente repeti-la várias vezes para agradar a Deus de forma robótica. Faça suas orações se atentando para os seguintes pontos. Sua oração glorifica a Deus? Ela cita o reino e os planos de Deus? Nela você cita as suas necessidades básicas? Demonstra interesse em não pecar contra Deus? Você pede perdão por seus pecados? Mostra seu desejo em fazer a vontade de Deus? Se você se atentar para todos estes pontos que você aprendeu na oração do Pai Nosso, você tem tudo para agradar a Deus com suas palavras e Ele com certeza te ouvirá se ela for dita com sinceridade. Deus abençoe sua vida de oração. Este foi o modelo de oração que Jesus deixou para nós.
Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos o pão nosso de cada dia que precisamos. Perdoa-nos pelas nossas dívidas, que nós possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, porque teu é o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Peço para que você curta, compartilhe, assim você vai estar evangelizando. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deus abençoe e até um próximo momento. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e com a tua casa.